Meu nome é Itamar Ferreira de Moraes, nascido em 14 de junho de 1929. Quantos anos você trabalhou na Barbosa Marques? Trabalhei no Barbosa Marques por 14 anos. E como é que foi? Como é que se deu a sua entrada na Barbosa Marques? Como é que aconteceu? Eu havia voltado de uma firma onde trabalhei por 8 anos e estava um pouco descrente com laticínio. Queria comprar uma fazenda. Mas o senhor Luiz Esteves, meu colega e diretor de Barbosa Marques, me descobriu aqui em Valadares e me procurou para que eu ingressasse no Barbosa Marques. E eu estava em dúvida se voltava, se continuava com laticínios ou não. Mas ele insistia sempre, e quando ele saía do serviço, ele passava na minha casa, conversava comigo para ver se eu aceitava. E certa vez, conversando com ele, ele falou que nem não estava precisando de técnico, mas que me daria uma oportunidade. Então eu ainda brinquei com ele, falei, se você não precisa, para que você vai contratar? E ele achou graça naquilo e tal, a gente ficou mais amigo, e eu acabei entrando para a firma. Acontece que naquela época havia muita disputa entre os colegas, por posição melhor, e eu entrei com a condição de ganhar o que eu ganhava antes, e que era acima dos salários da época do Barbosa Marques. Eu entrei ganhando mais, quer dizer, isso aí já gerou uma certa inveja, sei lá, entre os colegas. E eu entrei também com a condição, que eu fiquei sabendo, estudando Barbosa Marques, que havia um grupo de empregados, já de 8, 10 anos de casa, que dominava o laticínio. E passavam técnicos lá quase mensalmente, que não aguentavam, não toleravam dominar os empregados e fazer um bom trabalho. Eu entrei com a condição de ter carta branca para eu administrar o laticínio, que era na Rua 50. Era a fábrica que tinha com distribuição de leite e vender em carrocinhas puxada por burro. E havia muito problema de leite ácido que era devolvido, que era vendido nas casas. E eu entrei para corrigir isso. E de início eu queria plenos poderes para eu administrar o laticínio, sem qualquer interferência, com essa condição que eu entrei. E outra que eu só trabalharia em Valadares. Tinha várias fábricas, Barbosa Marques, e eu queria trabalhar apenas em Valadares. Entrei com essa condição. E com 1 mês e pouco já no laticínio, eu dispensei um empregado de 8 anos de casa, que foi um reboliço, porque ele estava atrapalhando o meu trabalho e dando prejuízo, mas achava que era estável, que não podia ser mandado embora. E eu mandei esse empregado embora. Na época foi um alvoroço, um reboliço no Barbosa Marques. E aí eu comecei daí, com toda a autoridade para comandar e melhorar o laticínio. E acabar com o esquema que era feito pelos funcionários, atrapalhando o técnico que estava lá na época, né? E os técnicos não aguentavam, pedia dispensa, ia embora, pedia transferência. E eu falei, não, eu que vou ficar. Se tiver de ir embora, vai empregado. Eu não, eu vou mandar nisso aqui. No início foi assim. E esse esquema de trabalhar em Valadares, com 3 meses, eu
fui chamado do escritório para dar uma cobertura em Itambacuri. Quem chamou o senhor? A Luiz Esteves, né? E como é que ele conversou com o senhor? Falou, você vai ficar lá uns meses até eu arranjar um para ficar lá, porque eu não estou tendo. Os técnicos e gerentes que estão lá, acho que eram 3, eles estão brigando, então eu vou mandar eles embora e você vai. Até eu arranjar uma pessoa. Eu falei, mas nós combinamos para eu trabalhar aqui em Valadares. Não, mas você vai lá, vai ficar uns meses lá. E eu fui contrariado para ficar 3 meses, fiquei 3 anos. E acabei casando lá. Que não estava nos meus planos. A mulher arrumou, foi lá. Então foi bom, né? E de lá, com muito trabalho lá, reorganizamos lá o laticínio, já com outros critérios de administração, e o negócio surgiu efeito, foi bom. Aí, depois de 3 anos, o Barbosa Marques começou a implantar a Alterosa, e aí, como eu sempre gostei de engenharia, de construção, eu fui transferido para Valadares, para ajudar a construir e montar o empreendimento aqui em Valadares. Essa fábrica? A fábrica do bairro de Loures aí. E como é que foi na época dessa construção? O que acontecia? Como é que eram as conversas? Como é que era o trato? Durante a construção, havia um engenheiro chefe, que era o principal, e um engenheiro que era parente lá, veio de Carangola, parente do... Não me lembro o nome dele, que também trabalhou na construção. E durante aquele período de construção, eu tive um problema de coluna, que nós fomos montar os compressores no porão da fábrica, da indústria lá, e o pessoal não estava aguentando levantar o compressor para colocar na base, e eu fui ajudar, mas o chefe de obra lá, que era forte, e nós botamos aqui no braço para botar em cima da base. Eu dei uma torção na coluna, e que me atrapalhou um pouco naquela época. Inclusive, nessa época, o senhor Antônio Marques fez uma visita aqui, na época da construção, e eu falei com ele, reclamei sobre isso, e ele me disse que tinha um médico muito bom em coluna no Rio, se eu quisesse eu poderia ir. E me falou aquele modo dele, né? Mas ele é caro. Então eu brinquei com ele, mas para o senhor é caro e para mim então, hein? Como é que fica? E aí eu fui ao Rio, mas não fui nesse médico, eu fui num japonês que me fez umas massagens, e com 1 semana eu fiquei inteiro outra vez. Nos anos 60 ainda, né? O senhor tava, o senhor Luiz, o senhor lembra de alguma viagem com ele, de alguma história a mais em cima da fábrica? Tem um caso engraçado, né? Que já depois de funcionando, Barbosa Marques transferia leite para o Leite Glória. De vez em quando havia negócio, troca de leite, né? Carretas de leite. E certa vez
eu já tinha feito a programação do dia com leite, tudo combinado, e eu fui chamado no escritório, para o Luiz, e ele me falou, ó, você vai... nós vamos mandar uma carreta de leite, para o Leite Glória, dia sim, dia não. Eu estava apertado, afobado com a minha coisa, falei, tudo bem. E voltei para o serviço. Quando foi à tarde, já final do dia, ele me chamou, bravo, falou, eu não falei com você para mandar uma carreta de leite para o Leite Glória? Você não mandou? Falei, não. Você falou que é dia sim, dia não. Falei, então, por que você não mandou? Falei, não, hoje é o dia não. Vai começar amanhã. Você não falou que era a partir de hoje? E ele achava graça, você não tem jeito. Mas disse que o seu Luiz era muito bravo. Era para quem era para quem tinha medo dele, né? E nós tínhamos uma relação muito próxima, muito amigável e de confiança, né? Em interesse do Barbosa de Marques. Ele acreditava em mim, confiava, porque eu não tinha, não enjeitava a parada, né? E ele achava graça naquilo e confiava, tinha confiança, plena confiança nas minhas decisões. Então ainda falava muito isso com ele. Se aparecia alguma denúncia contra mim, alguma coisa que eu fiz mal feita, você não precisa, não toma medida nenhuma contra mim, não. Antes de conversar comigo, que eu vou ter a explicação correta do que aconteceu. E ele sempre confiava e a gente tinha um relacionamento muito bom. Dos outros diretores, quem mais o senhor teve relacionamento? Passou pela firma? O outro diretor foi o Walker Batalha, na época que eu iniciei aqui em Valadares. E ele era, eu não sei, na minha cabeça eu achava que ele era meio meninão, assim, nas decisões dele. Espera só um pouquinho. Nós estávamos no seu Walker, né? E ele dava umas ordens que eu não concordava. Por exemplo, havia um transportador de manteiga que transportava manteiga para o norte, para o nordeste. E então ele queria que na hora do carregamento dos caminhões eu ficasse presente para contar a lata de manteiga. E eu não concordava com aquilo, falava com ele. Eu acho que eu não vou contar lata de manteiga. Eu sou muito caro para ficar carregando caminhão. A minha função é outra. Eu sou sozinho aqui, eu tenho que olhar a fábrica toda. Se eu ficar carregando, olhando, contando lata de manteiga, a outra parte, que é a minha obrigação real, eu não vou. E a gente discutia muito sobre isso, né? Era um ponto de atrito. E até que, porque esse transportador, eles levavam a manteiga e as latas de manteiga de 10 quilos sumia no caminho. Chegava lá na hora de entregar lá no Nordeste, faltava manteiga. E ficava essa briga. E que eles queriam jogar para cima de mim, que eu era responsável. Eu entregava lá no depósito os lotes de manteiga, tudo certinho, 50 latas aqui, 50 aqui, vai pegar essa aqui, mostrava tudo. E punha um funcionário meu para lá, entrega essas latas. E contava o carreteiro,
o motorista conferia. Quando chegava lá, faltavam 1 ou 2 latas. E aí ele vinha para cima de mim. Eu falei, não, eu não vou ficar contando lata de manteiga. Aí depois que saiu aqui da fábrica, o responsável é quem está eu não vou responsabilizar pelo caminhão lá na rua, né? E era esse detalhe que eu tenho sobre o Walter. Mas nós éramos muito amigos sobre futebol, que era botafoguense, e eu também. Mais algum diretor que eu... O diretor... Menino, pai. O Sr. Jonas, o senhor teve contato com ele, Sr. Jonas Marques? Muito pouco, porque era lá em Carangola, ele vinha sempre mais de visita, a gente teve pouco contato. E nessas visitas que ele vinha, algum fato que o senhor lembra? Lembro de um fato com São Antônio Marques, numa visita, e o Sr. Jonas também estava junto. Nós no pátio lá da fábrica, com problema de levar água do SAI para a fábrica, e um colega meu, Ari, estava junto no grupo, e a gente lá no pátio olhando. Então o Ari virou-se para São Antônio Marques e falou, não há caixa d'água lá no morro. Tem uma caixa d'água lá, mostrando para o morro. E São Antônio, então, olhou e falou, não estou vendo, não estou enxergando. Ele falou, olha o tubo descendo lá, ó, do encanamento da água. E São Antônio, muito engraçado, falou, eu não estou vendo nem a caixa, quanto mais tubo. Coisa que eu estou lembrado. O Sr. Jonas estava... O Sr. Jonas estava junto e foi muito engraçado, né? Foi a gozação em cima do Ari, né? Que falou aquele despropósito, né? E do Sr. Antônio Marques, tem mais alguma história dele? O Sr. Antônio é essa do... Alguma viagem? Você fez alguma viagem com eles? Ou não, ele vinha aqui mesmo? Não, era mais aqui, né? Quando ele vinha, como é que era? Era fim de ano, tinha reunião, a gente fazia comemoração, né, fim de ano, e era distribuído prêmio para o laticínio que tivesse o melhor desempenho. Mais raramente ele vinha aí para esses contatos. E a relação com as outras fábricas? Como é que era esse contato? Como é que era essa conversa? Havia uma disputa, né? Para ver quem produzia melhor, mais barato, né? E havia gratificações, e a gente disputava, né? Para ver quem produzia melhor e mais barato, né? Como é que era? Havia esse... Mas entre a própria Barbosa e Marques? Entre as fábricas. E como é que... Quem teve essa ideia de fazer isso? Esse critério já era antigo, na minha época já existia isso, né? Quando eu entrei. Mas eu tive um caso interessante que foi sobre criação de porcos, que era administrada pelo Sr. Braulio. O Sr. Braulio, muito jeitoso, polonês. Inclusive foi ele que me levou, quando eu fui para Tambacuri, ele que me levou, eu xingando, contrariado, e ele, não, senhor, vai ser bom. Ele, em Tambacuri, a criação de porcos lá, que havia as granjas, Conselheiro Pena, Espera Feliz, Carangola, aqui, Tambacuri, e a gente ajudava. Além da fábrica, a gente ajudava uma mão na criação de porco. E houve um final de ano que o Sr. Braulio ganhou
as fábricas deram, a minha Tambacuri não deu lucro, deu abaixo das outras fábricas. E a criação de porcos deu um lucro muito grande. E eu fiquei aborrecido porque eu ajudava naquilo, negócio de porco, e não era a minha obrigação, mas eu gostava. Então eu comprava milho em Tambacuri para criação, para ajudar na fabricação de ração. Eu comprava milho no caixa 2, não sei se vai falar isso. Eu comprava dos produtores, adiantava o dinheiro antes do milho, comprava, por exemplo, a R$5 o saco de milho para entregar quando colhesse. Era um risco meio sério, né? E quando eles me entregavam, eu adiantava o dinheiro, depois recebia o milho, mas na época que ia receber, o milho já estava a R$10, por exemplo. Muito bem, aí eu fazia um grande estoque de milho, que tinha muito fazendeiro que plantava e era fornecedor de leite também. Então eu confiava que eles iam entregar o milho, tudo feito no fio de bigode, né? Não tinha nada escrito, era tudo por fora. E aconteceu um ano que a criação de porcos deu um lucro muito grande, muito mais do que as fábricas. E todo mundo falava que era porco e tal. E aí, mas acontece que quem tinha milho na época, só eu, que eu tinha comprado milho praticamente todo da região. E faltou milho no mercado. O milho, por exemplo, foi para... Eu tinha comprado a R$5, já estava 15 no mercado. E Carangola, Conselheiro de Pena, Espera Feliz, não tinha milho. E eu tinha um estoque imenso. Aí eu transferi esse milho a R$10. Comprei a 5, transferi a 10, mas o milho valia 15. E o preço do porco foi lá para cima. Então deu um lucro extraordinário. É fácil a conta, né? Porque você comprou por 5, está valendo 20. O porco que estava R$5 o quilo já estava a 15. Deu um lucrão. Então, nessa final de ano, que estava todo mundo comentando do sucesso da criação de porcos, e aí eu pedi a palavra lá no jantar e falei, não, o Barbosa Marques não ganha dinheiro, não está ganhando dinheiro em porco, não, está ganhando dinheiro em milho. Todo mundo assustou, né? Falei, olha, pode fazer a conta. Você está trabalhando com milho de R$5, né? E o preço do porco lá em cima, então dá um lucrão, a ração fica barata. E outra coisa que eu não vou aceitar é a gente dar manutenção na pocilga, meu mecânico vai lá consertar a bomba, trocar a instalação, o soro da fábrica vai para lá de graça para ajudar na criação e o laticínio mesmo não ganha nada com isso. Aí o Antônio, com aquele vozeirão dele, falou, esse negócio é errado, vamos botar preço no soro para a criação de porcos. E aí passou a ser cobrado, não sei quantos centavos, por soro que a gente mandava da fábrica para a criação de suíno. Quase não gastava, tinha que ter lucro, né? Hein? Quase não gastava os porcos, tinha que ter lucro, né? Pois é, a gente tomava conta, eu ganhava pelo laticínio e tomava a conta lá. Sobral ficava rodando. Era muito amigo meu, mas eu falava com ele, não, a gente está te ajudando. Sem nada, porque o nosso negócio era o laticínio, né? Criação de porcos era com ele, não tinha nada a ver. Mas a gente gostava e ajudava, né? É tanto que a criação lá, quando eu fui para lá, para Tambacuri, é uma instalação enorme, mas estava meio que não tinha encarregado certo lá na época, estava meio deixada, ela estava com
500, 600 cabeças, e no meu período lá eu botei ela para 2.000 e tantas cabeças. Com a minha ajuda, colaboração, botando mais matrizes, e aumentei a criação da praia. Você lembra mais de alguma história com o seu Antônio? Outra. Essa não é muito. Quando ele vinha, a gente gostava de ir no restaurante gondoleiro. Quando ele chegava, ele gostava de comer lagosta lá no gondoleiro. E a gente então mandava, sabia que ele vinha, reservava, né? E certa vez eu fui para lá antes para preparar, antes da coisa, fui com seu pai, com o João. E sentamos lá e ficamos para esperar, que ele ia preparar para jantar. E chega lá, nós começamos a tomar uma cerveja. Aí eu falei assim, o São Antônio gosta de uísque. Falei, traz 1 litro de uísque lá. E quando ele chegou, uma meia hora depois, chegaram para jantar, nós estávamos tomando uísque. E ele falou, quem pediu uísque? Eu falei, fui eu. E o Aloysio falou, mas você pegou o uísque importado? Eu falei, o São Antônio gosta. E eu também. E ele riu. Ele achava interessante, né? A liberdade que a gente tinha, o contato, né? Em tese, é isso aí. O senhor fez alguma viagem com o São Luís, alguma história que o senhor lembra, São Luís, de viajando, ele teve os pensamentos da Barbosa Marques, o que se pensava para o futuro da fábrica? Não cheguei a fazer, não. Em casa, um caso interessante foi lá. De uma. Barbosa Marques tinha uma parceria com a cooperativa de Carlos Chagas e fabricava queijo. O equipamento todo Barbosa Marques foi levado para lá para a produção de queijo, lá em parceria com a cooperativa. E em determinado momento mudou a diretoria da cooperativa e eles simplesmente resolveram cortar o fornecimento de leite. E havia contrato, mas mesmo assim a diretoria nova não quis mais negociar com o Barbosa Marques. E eu estava na sala do Aloysio ouvindo o telefonema dele para o novo presidente da cooperativa. E aquele impasse. Então, na conversa, o diretor lá da cooperativa alegou que precisava do equipamento nosso, que estava lá, que não ia devolver o equipamento. E aquilo deu um mal-estar, né? Porque como o equipamento era todo do Barbosa Marques, ele falou que não ia devolver, estava emprestado lá. Já que não ia fornecer leite, então teria que devolver. E o presidente lá da cooperativa alegou que não ia devolver. E eu ouvi essa conversa. Estava na sala do Luiz. Aí quando ele terminou o telefonema, eu falei, você quer? Eu vou lá buscar equipamento. Ele falou, você vai? Eu falei, vou. E eu fui. A Carlos Chagas com 3 caminhões. Eu nem conhecia a cidade. Fui numa caminhonete. Tampei o logotipo, que era tudo escrito Barbosa Marques, para mim rodar, para ver como é que era a posição, para fazer o ataque, né? E não sei como, Deus me ajudou.
Eu tirei 3 caminhões de mercadoria lá de dentro da cooperativa sem que ninguém visse. E trouxe. E até hoje estão procurando lá, querendo saber quem é que foi lá buscar. Mais alguma história desse tipo? Tem essa do inauguração de um posto de recepção de leite numa região, numa fazenda aqui perto de Teoflotone, que era para ser inaugurado no dia 1º de janeiro. Mas naquela época chovia semanas seguidas, sem parar. Era difícil. Estrada de terra, rio, atoleiro. E a gente tinha uma rural e uma caminhonete. E eu então, a Luísa me escalou para ir lá para inaugurar, para montar o posto, para dia 1º funcionar, 1º de janeiro. Tinha combinado com o fazendeiro. E eu fui com a caminhonete e uma rural, com prensa de caseína, desnatadeira, equipamento todo, né? E a chuva direto. Era dia 28, 27, 28 de dezembro. E eu era recém-casado, tinha casado em julho, era a primeira passagem de ano após o meu casamento. Então, eu parti nessa viagem pensando em voltar dia 31, né? Apesar de não ser muito longe essa fazenda, mas as condições eram muito difíceis. E eu fui com mais 2 pessoas, que era o motorista, Luiz Rabelo, e um cara tipo faz tudo, né? Dico, um baiano, parecia um cigano, né? Muito inteligente e disposto. E a gente foi nessa viagem. Mas, em determinado, chegando e a gente não sabia onde é que era. Estava perguntando pela estrada e a chuva direto. Aí apareceu um rapazinho, eu falei, me leva, onde é que é? Ele tem uma ponte aqui, eu tinha que atravessar, eu sabia que tinha que atravessar um rio. E ele falou, não, eu vou levar. Falei, então entra aqui no carro, me mostra onde é que é. E fomos numa estradinha, até que a estrada acabou, estava no meio do mato, eu falei, olha, cadê a estrada? Eu falei, não, é por aqui, porque está chovendo, até que chegou no rio. Chegou no rio, eu falei, e a ponte? Falou, a ponte é aí, mas não tinha ponte, só tinha água. Aí eu mandei esse Dico entrar dentro da água para ver onde é que era a ponte, para ver que altura que estava a água, né? E ele foi, a água veio no peito dele, em cima da ponte. Eu falei, aí não tem jeito de passar. Aí eu falei, mas nós temos que ir. Aí tinha aquela caixa de aço inox que a gente usava para recepção. Eu tampei a entrada dela. Só um pouquinho, senhor. Vamos trocar a bateria aqui, peraí. Pode continuar. Mas aí eu tampei a saída da caixa e peguei uma corda, amarrei na caminhonete, numa ponta, e tirei a roupa e saí nadando, atravessei o rio e amarrei a outra ponta do outro lado. E fiz uma balsa na corda para atravessar o rio com todo o equipamento. Porque os carros iam ficar para trás, a gente ia a pé. Atravessamos
deixando aquilo que não conseguia carregar tudo, né? E fui até numa fazenda próxima e arranjei uma tropa com cangalha e botei aquilo tudo em cima, chovendo, e fomos seguindo viagem em direção à fazenda onde era o posto, onde seria montado o posto. Acontece que no meio do pasto, a gente a pé, tocando os burros, um gado que estava no pasto partiu em cima da gente, umas 200 cabeças de gado, e veio em cima da gente no meio do pasto limpo, sem praticamente árvore nenhuma. Só tinha uma pequena árvore que o Luiz Rabelo, que estava comigo, dirigindo a rural, subiu na árvore e ficou pendurado. E não tinha lugar para mim, porque era um galho só. E eu fiquei embaixo. E falando, vamos ver, ele falou, não, arranja uma para você, que essa aqui é a minha. E eu fiquei embaixo, o gado veio todo em cima de mim, e eu fiquei ali sem saber que atitude tomar. Eu estava com a pasta, com o revólver dentro da pasta. E quando o gado chegou perto de mim, chovendo, né? E eu chutei a cabeça de um boi, mas eu tinha aberto a pasta e estava com o revólver na mão. Quando eu chutei a cabeça do boi, o outro pé escorregou e eu caí sentado com o revólver na mão. E puxei, deu um tiro e espalhou o gado todo, né? E aí conseguimos chegar, né, em uma fazenda, antes onde seria a montagem do posto. E já estava escurecendo, aí nós pedimos pousada na fazenda, e a chuva direto. Chegamos na fazenda, com fome, eu sempre levava um saco de pão, uma bisnaga de salame, para a gente não passar fome nessas viagens, né? E chegamos na fazenda para dormir lá e perguntamos se podia fazer uma comida, um jantar, e eles estavam pior do que a gente, porque eu fui lá na cozinha ver da fazenda, tinha uma xícara de óleo e um ovo e farinha, um pouquinho de farinha. E nós éramos 3, nós comemos um ovo para 3 com farinha. E para dormir, você já viu a dificuldade, né? A barriga roncando de fome, não conseguimos dormir. No outro dia, aí conseguimos, fui numa outra fazenda, que lá era só criação de boi, não tinha vaca, tinha uma fazenda próxima, aí que eu fui tomar leite lá no curral, aí que eu consegui alimentar, né? E aí continuamos a viagem. Chegamos lá na fazenda, onde era o posto, montamos tudo, e aí já era dia 31, que a gente gastou 2 dias nessa jogada aí. E aí tive que dormir lá, num colchão de palha, um estrado de pau roliço, né? O estrado da cama. E eu pensando na minha vida, né? Passagem de ano, eu lá. Aí parou a chuva, deu uma lua bonita, eu abri a janela e fiquei olhando, falei, isso é profissão, hein? Que fria. E a minha passagem de ano, nesse meu primeiro ano de casamento, foi dessa forma. Minha mulher sozinha em Tambacuri e eu no mato. Sem cachorro? Sem cachorro. O senhor teve relacionamento com o senhor Humberto Esteves? Tive, mas ele era mais de escritório, né? O diretor, né? Isso. Não, Ele Humberto. ainda continua. É? O senhor Humberto Esteves Marques. Até hoje. Ah, não.
misturei as marchas aqui. O Humberto tive um relacionamento com ele. Mas ele vinha pouco aqui, né? A gente não teve muito contato, não. Não lembra de alguma reunião com ele? Não, porque aí eu fiquei mais nessa parte de manutenção. Então a parte que ele olhava mais, a parte de fabricação, que era com os outros colegas meus, né? Eu fiquei mais na parte de obra, de dar manutenção, recuperar equipamento, né? Caldeira, compressor, desnatadeira, pasteurizador, resfriador. Fiquei mais nessa parte depois, que é a parte que eu mais gostava. Com o Theo, o senhor teve alguma conversa? Com o Theo a gente era mais na mesa de boteco, que ele gostava, e a gente depois do serviço vinha sempre ali para um bar, o Ari, onde tinha uma rã, tinha umas rã fritas, né? E com cerveja que era tirar. Que corta junto com a Caio Martins ali, né? Aquela rua ali. Ari. Chama aquela rua? Caio Martins. Belo Horizonte? Não, não é Belo Horizonte, não. Ari da Rã. Ari da É Rã. Peçanha? Não, não é Peçanha, não. Não, é Peçanha. Antes da Peçanha. Antes da Peçanha. Mas, e nessas conversas, rolava alguma coisa de fábrica ou era só resenha mesmo, só conversa fiada? Quando o São Luís estava, era mais fábrica, né? Mais projetos, né? Agora, quando não estava, era mais conversa E os fiada. projetos? Quais que eram as conversas de projetos? O que se projetava? Era a compra de leite, a ampliação, aumentar o volume de leite, né? Porque o investimento foi alto, né? Da fábrica e precisava de muito leite. Tiveram dificuldade para comprar? Como é que foi? Houve uma vez que eu recebi uma ordem, agora que eu lembrei. O leite tinha baixado de preço, Barbosa Marques abaixou o preço e estava fazendo uma campanha para aumentar o volume de leite. Então eu achei aquilo um contrassenso, né? Falei, como é que eu vou pedir o cara para tirar mais leite e pagar ele menos? A Luísa achava graça essas jogadas que eu tinha, né? Falava, como é que cara que eu chego no fornecedor fala, não, você precisa comprar mais vaca e tirar mais leite e baixar o preço para ele. Eu tinha que fazer uma graça, né? O preço vai ser mais, você tira mais leite. Então você baixa o preço e pede o cara para tirar mais, era um contrassenso, né? Tinha essas jogadas na firma. E o fazendeiro recebia como essa? Aí eu não tinha coragem de falar, né? Eu passava para outra. Outra coisa também que foi preciso mudar, que o Barbosa Marques pagava em dia, sempre pagou. Os pagamentos de leite eram feitos nas datas certas, em dinheiro, dentro do envelope. E todos os gerentes de fábrica, quando chegava o dia do pagamento, tinha que pegar um carro, um jipe, o que fosse, e levar o dinheiro em mãos. E quando eu fui para Itambacuri, chegou lá, era o primeiro mês lá de pagamento, a secretária juntou uma pasta lá cheia de envelope e me deu para eu levar para pagar. E eu falei, o quê? Não, se depender de mim, ninguém recebe. Mas o que é isso? Você está com medo? Eu falei, estou. Não vou levar. Eu não levo, não vou carregar. No dia certo, na mala de dinheiro, sair para o mato aí, não vou não. Fui muito criticado na época, depois chegaram à conclusão que tinha que ser cheque, né? E pagamento, foi uma das razões, essa tema minha em não pagar, em não carregar dinheiro no dia certo. Se eles tivessem assaltado aí, né? Era mole, né? Eu saí fora. Falei, essa aí não dá pra mim, não. Essa não me pega, não.
Inclusive quando eu entrei no Barbosa Marques, eu fui correr aqui, a região daqui de Valadares, os postos daqui, e justamente num dia que era pagamento, e eu não sabia. E eu fui, mas o Sebastião Fontes, ele sabe disso, nós saímos para um lugar aí, não sei aonde, um canto aí, eu e ele, para conhecer, e no caminho caiu uma árvore na estrada, e ele parou o carro, e eu fui lá tirar a árvore para ele passar. Quando chegou lá no posto, que eu vi ele com aquele monte de dinheiro, eu xinguei e fiquei bravo. Falei, rapaz, como é que você me traz numa fria dessa? Eu parei ali para tirar a árvore, se tem um cara ali, me dá um tiro ali. Eu não estou sabendo que você está carregando dinheiro, eu não estou nessa, não. Não vou andar com você, não. Não quero conhecer posto, não. E era um posto muito fraco, e não adiantava conhecer, não, era muito mal feito, muito coisa de pequeno porte. E quando eu voltava dessas viagens, que eu fiz outras depois, fora do dia de pagamento, só o Luiz me perguntava, né? O que você achou? Eu falei, não achei nada, o trem lá está muito ruim. E ele gostava que eu era direto e franco com ele. Por isso a gente teve uma sincronia muito forte, tanto de amizade profissional e particular também. Com o senhor Luiz Fernando, o senhor teve algum contato? Não, porque já veio depois, né? Uhum. Mas ele não teve na fábrica quando mais novo, para poder conhecer? Não lembro. Não lembro dele antes. Mais algum? O senhor estava na fábrica quando eles começaram o leite longa vida? Não, já tinha saído. Mas o senhor tinha deixado preparado? Não. Já foi outra fase, né? Havia conversa sobre isso? Não, ainda não. Isso foi em 76. Eu fui saí do Barbosa Marques, tive uma proposta de salário dobrado, mais um carro e casa. Eu não consegui continuar no Barbosa Marques. Não, né? Aí fui para um negócio que eu gostava, onde eu tinha começado, que era leite em pó. Eu fui montar um projeto lá em Montes Claros. Mas voltando a Barbosa Marques, no seu início, no seu caminhar, que foram 14 anos, né? Tem mais alguma história que o senhor lembra que aconteceu, um fato, um conto? Não sei. Tinha que ter anotado, porque tem muita coisa. Sentado no escritório, nas conversas, existiam reuniões entre os técnicos do que fazer, do que projetava ou não? Não, sempre. Como é que era a ordem, como é que vinha? Era sempre o Aloysio que marcava, né, reuniões. Ele reunia os gerentes das várias fábricas, né? E para instruções para frente, né? Produção de queijo, né? Tipo de queijo que ia, qualidade de leite, aumento de produção. Eu sempre baseado mais nisso, aumento, qualidade e aumento de produção. Era assim, visava mais isso. Como é que ele comandava essas reuniões sobre isso? Como é que era o trato dele? Não, era cordial, mas sempre com pulso firme e com ordem fazia as determinações para serem cumpridas, que a gente procurava seguir o que ele indicava, né? E quando não acontecia da forma que ele queria, como é que era? Aí era bronca na hora. Lembra de algum? Tá vendo? Eu não lembro, porque eu ficava conforme o cara. Eu até saía de perto, né, para não
não ouvi, né? Porque normalmente não era comigo, era com outro. Aí, em linhas gerais, é isso aí. Porque o tempo passou e a gente recorda alguma coisa, mas assim, né? Só mesmo se for anotar, eu sou ruim de anotar as coisas. A Barbosa Marques hoje está completando 100 anos. Né? É uma empresa familiar. Por que o senhor acha que ela tem essa estrutura que ela tem hoje, sendo uma empresa familiar? Eu sempre admirei isso e achei é uma das coisas importantes para o país, esse tipo de estrutura que está acabando. Eu trabalhei com outros em Leite em Pó, lá o pessoal da Andrade Gutierrez, também empresa familiar. Eu acho isso importante para evitar essas multinacionais que vêm e vão de roldão comprando todas as firmas nacionais. É um mérito importante, muito grande para o Brasil ter famílias assim, que conservam uma estrutura dessa, que hoje em dia é raro, vai acabando no Brasil. É uma pena. E o senhor acha que... Por que a Barbosa Marques conseguiu isso, manter em família? Em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, objetivo de implantar um tipo de indústria que não é fácil trabalhar com leite e produzir e fazer produtos de qualidade. Esse objetivo sempre foi perseguido pelos diretores de Barbosa Marques. Qualidade e honestidade e cumprir metas e propósitos, né? Tanto para a indústria como para o consumidor de um produto de alta qualidade, como vem sendo até agora. Ele sempre baseou nisso. E isso eu acho importante e é uma meta que deve ser perseguida por industriais do Brasil e que, infelizmente, não é o que está acontecendo. O senhor lembrou de alguma outra história? De algum outro fato que aconteceu com o senhor, junto com os diretores ou junto com funcionários, junto dentro da fábrica, da manutenção? Uma coisa interessante. Uma montagem de algum aparelho, de algum equipamento que era... Tem, por exemplo, nós recebemos uma máquina de empacotar manteiga e era usado um papel especial para empacotar manteiga em pacotinhos de 200 gramas. E certa vez alguém descobriu um outro papel mais barato. E papel muito caro, papel de alumínio, aluminizado, muito caro. Era um gasto muito alto na produção dos pacotinhos de manteiga. Então foi trocado por outro papel, mais barato. Mas ninguém percebeu que o papel, quando a máquina funcionava, ele amassava o pacote, não esmagava o pacotinho, em vez de dobrar direitinho, fazendo o pacotinho, a máquina quebrava e ninguém sabia, ninguém percebeu que era o papel, ficava pondo a culpa na máquina. E essa máquina foi mexida, a gente estudava, via o que era, onde é que estava o erro, até que trabalhava um pouco, dava problema, depois voltava, ficava aqui.
Até que um dia eu troquei, e tinha um resto dessa bobina, desse papel de alta qualidade. Eu troquei e tive que trazer o Aloysio para mostrar que o negócio era o papel, que a gente não ficava na dúvida se é operador, se é regulagem da máquina. Então tive que provar que não era, que o material é que não era apropriado. Essa foi uma que eu lembrei assim agora. Mais alguma máquina que chegou, que veio ajudar na fabricação da manteiga, do queijo? Né? A batedeira foi. Eu trabalho para montar, né? Batedeira diferente. E ela tinha um sistema de vácuo que não era tradicional nas batedeiras do Brasil, era importado. E eu fiz uma viagem onde havia uma igual, em São Paulo, e eu fui lá para ver como funcionava, pedindo para que eu fizesse a visita lá. Mas acontece que eu cheguei lá e estavam escondendo, não queria deixar contar nada, né? O que era a utilidade de uma bomba de vácuo que existia, que ninguém sabia o certo para que era. E eu queria, como essa fábrica lá em São Paulo tinha uma igual e que estava funcionando, eu fui para ver, mas cheguei lá não consegui nada, porque ninguém conta nada. Perdi a viagem. Mas e ela chegando aqui, foi novidade? Como é que foi? Foi novidade, que era diferente, agora uma cápsula espacial, né? Não sei se ela está lá ainda. Não deve estar mais não, né? Mais algum aparelho, mais algum equipamento que chegou nessa modernização da fábrica? Não, essa parte mais nova eu não peguei, né? Já tinha saído. Da parte mais recente. Uma última história com o Sr. Humberto Marques, ou com o Sr. Antônio Marques, ou com o Sr. Humberto, com o Sr. Luiz. Você viveu tanto tempo junto, não é possível que não tenha. É difícil lembrar, assim, tinha que anotar. Não estou lembrando isso mais não. Que vai, à medida que os anos passam, você vai perdendo os contatos e você ficar fora do meio, né? Igual estou agora, a gente vai deixando, vai esquecendo, né? Tem saudade da época do Barbosa Marques? Ah, bastante. Era muito divertido. A gente trabalhava muito, mas compensava. Compensava como? Compensava financeiramente, né? Que a gente se saiu bem, quem trabalhava, e quem não seguia o ritmo da firma ficou para trás. Quem acompanhou se deu bem, como eu acho que eu me dei bem. Deixou amigos? Bastante. Muitos amigos, João Batista, amigão, Fausto, Maciel, Jesus Andrade, colega, né? O Sr. Zé era um cara muito engraçado, né? O Sr. Zé não tem nada de vivência com ele no pátio, alguma coisa com ele. O Jesus, porque aí quando eu passei para essa parte mais de manutenção, aí a parte de fabricação, que era mais com eles, né? Eu fui tendo outro foco, né? Então a gente tinha relacionamento social, né? Mas foi mais desse lado. Alguma coisa que você deixou de fazer por causa da Barbosa?
Ou alguma coisa que você faria diferente hoje, se você estivesse lá? Não, a minha época, eu acho o que tinha de ser feito, eu fiz. Com dedicação. Eu acho que eu podia fazer para o engrandecimento da firma, eu tenho convicção que eu colaborei. Eu fui um elemento participativo. O senhor estudou com o senhor Luiz na Fantoche? Não, Não, né? ele foi antes de mim. Acho que 2 turmas antes. Vamos fazer o seguinte, então, senhor Itamar. Se o senhor lembrar, né, anotar, coisa, liga para Barbosa, fala com a Sâmara para entrar em contato comigo, que a gente volta e grava as outras lembranças do senhor, porque quanto mais lembrança, melhor. Certo. Eu vou. Aí o senhor já sabendo, aí se o senhor lembrar, sua anota e a gente volta aqui e grava de novo com o senhor o restante das lembranças. Ok. Eu agradeço o senhor por ter nos recebido. E Obrigado, aguardo o senhor ligar para nós para voltar para gravar mais. Tá ok. Eu vou fazer vou dar uma puxada na memória. Aí você vai lembrando, vai anotando. Aí liga e acaba de gravar as lembranças dos acontecimentos, dos fatos, dos contos do senhor na fábrica. Certo. Que é interessante a conversa, entendeu? A troca de telefonema. Faz isso, não faz isso não, que isso é ruim, vamos fazer isso. Alguma coisa que talvez, uma ordem, talvez o senhor mudou a ordem e ficou melhor, ou não. O senhor pensou diferente, mas com a visão do seu Luiz ou do seu Humberto, a coisa seria melhor dessa outra forma. Exato. Tá bom? Não lembrou nada sobre isso. Vou dar uma puxada na memória aí, vamos ver. Depois. Aí a gente aguarda a ligação do senhor. Pois é, fica assim, então. Só ligar que a gente aí liga de novo e marca para vir cá. Tá, sobre é mais fácil falar com ela. Certo. Tá bom? Tá bom. Sim. Ok.